Bom, em primeiro lugar, eu vou compartilhar um texto que o Titão deixou aqui para me compartilhar com a igreja. Ele escreveu e eu vou ler o que ele deixou. E esse texto é em Filipenses 3. Vocês podem abrir as Bíblias. Nós vamos fazer a leitura do capítulo. Na verdade, eu acho melhor assim, como o capítulo é um pouco longo, nós vamos ler nas partes que ele citar no texto aqui, que aí eu acho que fica melhor. Eu acho que fica mais fácil. Então é o seguinte, ó. Introdução. Filipenses 3. Aí ele começa assim, como ele gosta muito de futebol, ele fala assim: o seu time está precisando fazer um gol para ser campeão. Faltam poucos minutos para o fim do jogo. Então, o meia faz um lançamento, você pensa, é agora. O craque do time cabeceia e faz o gol. Enquanto todos comemoram, o bandeirinha levanta a bandeira e marca impedimento. O gol não teve validade. Isso é verdade na vida espiritual. Existem impedimentos que anulam o progresso espiritual e o crescimento do Evangelho. O que impede o progresso da fé e do Evangelho? Como diz o árbitro Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Existem 4 obstáculos que impedem o progresso da fé e do Evangelho. Primeiro, falsos mestres e falsas doutrinas. Então, nós vamos ler agora o Filipenses de 1 a 3. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. No 3:1, ele fala de falsos mestres e falsas doutrinas. Não é novidade nos nossos dias, já existiam no primeiro século. Eu acho que o Titão escolheu esse texto porque tem muita relação com o testemunho que eu vou dar aqui, com a minha história de até chegar onde eu cheguei aqui como cristão hoje. No 3:2 ele cita cães, né? Que é a figura para descrever a natureza e o caráter dos falsos mestres. Na época de Paulo, não eram animais domesticados como hoje, né? Chiara. Eram animais perigosos que andavam nas ruas e mordiam nas pessoas. Falsos mestres exigem algo a mais para a salvação. Aí ele cita, cuidado com os 3 pulinhos. Nós sabemos que a salvação é pela graça. E todo o mérito da salvação não vem de nós e não depende de nós. Depende da graça. Cristo fez o que tinha que fazer por nós. Então, nada que nós façamos pode contribuir para que sejamos salvos ou para que a gente... nós não precisamos de ajudar a Deus a fazer o que Ele já fez, né? Ele tem todo o poder. Então, esses 3 pulinhos é quando a pessoa fala que você tem que cumprir alguma coisa ou seguir alguma lei para que você seja salvo, né? Então, é disso que ele está dizendo aqui. E as falsas doutrinas, exigências para a santificação, obedecer leis, circuncidar, guardar sábado e coisas do gênero. O segundo item é a prática da justiça própria, né? Aí está de 4 a 11. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei e quanto à lei fariseu, até 11. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo
a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele fala sobre ter confiança na carne, por ser judeu e circuncidado. Paulo mostra que a fé é superior aos méritos, ter justiça própria. Tudo que ele poderia apresentar a Deus como obra para ser justo, foi considerado por ele como perda, refúgio. O termo é esterco, cocô de cavalo. Quando conheceu Cristo Jesus? Desafio. Todos nós devemos colocar na balança toda a nossa justiça, obras, e comparar com Cristo. Tudo tem que ser considerado cocô de cavalo. Agora ele fala da estagnação espiritual. Vamos lá nos versos 12 a 16. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então ele fala aqui que tem crente igual a água parada, estagnado. A vida com Cristo requer progresso e crescimento constante. Então nós devemos buscar a maturidade sempre. E por último ele fala da inimizade contra a cruz de Cristo, dos versos 17 ao 21. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito, com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Por fim, o comentário dele é o seguinte: a cruz é a figura da suficiência de Deus e da nossa insuficiência, da salvação efetuada por Deus que tira nosso orgulho. Mas o homem não quer se humilhar, nem se submeter a Deus, dizendo: é do meu jeito, não do meu, é do teu jeito, não do meu. Paulo está falando com crentes que não queriam se submeter a Cristo como Senhor, dono da vida e das minhas escolhas. Amém? Agora é mais fácil um pouco, porque eu vou contar da minha história, né? Então fica mais simples um pouquinho, apesar de ser um pouco difícil também. Mas eu tive tentando recapitular a história da minha vida, e eu voltei lá aos 8 anos de idade, que foi o primeiro evento onde eu percebi a atuação do Espírito Santo na minha vida. Agora eu tenho consciência disso, não naquela época, naturalmente, né? E não muitos anos depois também. Eu estava, me parece que com 8 anos de idade, segundo ano ou terceiro ano primário, eu não sei nem como é que chama hoje, né? Mas é terceira série, vai. E aí era a comemoração do Dia do Índio. Eu nasci numa família que se diz católica, não praticante, né? Apesar de que a mamãe era uma mulher muito fervorosa, fazia novenas, aquelas coisas todas. O papai, ele ia à igreja para casamento ou para cantar, porque ele cantava muito bem, ele era músico. Então, essa era a nossa influência religiosa na época, né?
E a mamãe, tanto ela quanto o papai, eles não tinham muita formação acadêmica, eles tinham um ensino básico, normalmente. Então, eram pessoas de pouca cultura comum. Mas aconteceu o fato seguinte, foi a comemoração do Dia do Índio, e aí fez uma festinha no grupo que eu estudava, e minha mãe não podia fazer uma fantasia de índio para mim, né? E aí eu tive que ir assistir, aí chegou um coleguinha com a fantasia de índio, eu fiquei louca com a fantasia. E aí, na hora que nós foram para o banheiro, assim, para trocar de roupa e tal, porque fantasiaram para representar e tudo, eu surrupiei a fantasia desse coleguinha meu. Jamais vou esquecer o nome dele, Erivelton, né? E aí, chega eu em casa, né? Meu irmão mais velho foi me buscar na escola, eu chego em casa com aquela fantasia, minha mãe falou, uai, meu filho, onde você arrumou isso, né? Falei, não, mamãe, o Erivelton me deu. Aí mesmo, e a mãe dele, tá sabendo que te deu? Não, ele que me deu lá na escola. Aí minha mãe já desconfiou. Ela falou, então, vamos fazer o seguinte, nós temos que ir lá na casa dele, porque a mãe dele tem que deixar ele te dar essa fantasia. Eu falei, não, mamãe, mas ele me deu, não precisa ir lá falar com a mãe dele, não. E aí eu comecei a ficar apertado, porque ela desconfiou que eu tinha pegado mesmo, sem o consentimento dele, né? E aí eu fiquei apertado e ela fazendo pressão para a gente ir na casa do Erivelton, ela conhecia a mãe dele e tudo, né? E ela falou assim, não, vamos lá. Aí eu confessei. Eu falei, mamãe, peguei escondido. Ela falou, não, então nós vamos lá e você vai devolver a fantasia do Erivelton, porque ele deve estar muito triste, deve estar chorando. E a mãe dele, alguém pegou a fantasia que ela fez para ele, né? Eu falei, mamãe, mas eu estou com medo, né? Eu fiquei apavorado com aquela história, né? Mas a minha mãe pegou, não, você vai lá comigo, deixa que eu vou falar com ela. Aí chegou lá, a mamãe bateu na porta, chamou, veio a mãe do Erivelton, veio o Erivelton, falou, olha, o Marcos pegou essa fantasia emprestada, ele achou muito bonita. E aí ele veio devolver e agradecer. Aquilo foi marcante para mim, muitos anos, eu lembro dessa história sempre, porque a minha mãe, com toda a ignorância acadêmica dela, e ela era um pouco bruta também, porque a gente era custoso demais, a gente apanhava mesmo dela, sabe? Mas dessa vez ela não me bateu, ela me levou lá, fez eu devolver, e fez eu pedir desculpa, porque eu peguei emprestado sem falar. Mas veja, por que eu estou contando essa história? Porque eu vejo a atuação do Espírito Santo na minha mãe, para cuidar de mim. Porque eu sou ovelha de Cristo, né? Então, esse acontecimento, porque a minha mãe poderia falar assim, por que você roubou? Por que você fez isso? Isso é errado. O que é isso? Eu poderia ter sido repreendido de uma maneira que pudesse ser muito mais traumática para mim, que não me ensinaria nada de positivo. Entretanto, a mamãe teve essa sabedoria de conduzir essa situação dessa maneira. Então, isso eu atribuo ao poder do Espírito Santo na minha vida, porque realmente isso foi muito, muito marcante e me ensinou muito, né? Sobre amor. Mas, agora vamos passar para frente. Essa história foi uma introdução que eu lembrei dela e quis compartilhar com a igreja. Ao longo da minha história, eu acabei passando por muitos revés. Na adolescência, eu era um cara super rebelde, brigava com todo mundo em casa. Eu era insuportável, essa é a verdade. Eu era um cara que tinha tudo para não valer nada. Na verdade, nunca valia muita coisa mesmo. Mas, assim, o meu comportamento era um comportamento extremamente agressivo, brigava com todo mundo. Tive contato com droga, com álcool. Meu pai era boêmio, bebia, e a gente tinha bebido em casa com muita frequência. Então, eu comecei a beber muito cedo, com 12, 13 anos, eu já bebia cerveja, e disso para caminhar para algum tipo de droga era muito fácil. E teve um episódio que eu cheguei a tomar uma droga injetável. Eu devia ter em torno de 16 anos de idade. Aconteceu comigo o seguinte, num determinado momento, me bateu uma crise de arrependimento por esses comportamentos. E lá em Uberaba tem uma igreja, eu sou de Uberaba, tem uma igreja chamada Igreja de Santa Rita. É uma igreja histórica de Uberaba, muito bonita, né? E o que aconteceu? A gente usava, na igreja tinha um local atrás dela que era muito escondido, e a gente usava aquele local para usar droga ali.
E teve um dia que eu fui sozinho para lá, e eu comecei a chorar, sentei numa escadinha da igreja e comecei a chorar e falava assim: Deus, por que eu faço essas coisas? Por que eu fico agindo desse jeito? Por que eu sou tão agressivo? Por que eu fico usando droga? Por que eu faço essas coisas? Eu falei assim: me livra desse negócio. Foi uma súplica, sabe? Um clamor, uma coisa assim, extremamente profunda, porque realmente eu estava sofrendo com aquilo. Hoje eu não entendo, quer dizer, eu entendo, mas naquela época, como é que bateu esse sentimento de remorso numa pessoa que estava tão envolvida com coisas ruins, né? Mas, entretanto, foi isso que aconteceu comigo. E pouco tempo depois, eu simplesmente mudei de escola, mudei de companhia e acabei conseguindo me libertar desse tipo de coisa. Mas continuei tomando cerveja, né? As drogas lícitas eu continuei usando, porém não com tanta frequência como fazia antes. E nesse período, né, 16, 17 anos, eu comecei a procurar religiões. Tem um episódio interessante que aos 11 anos eu ia tomar bomba na escola, aí tinha uma família vizinha lá que era da Umbanda, do Candomblé, não sei o quê. Aí eles iam lá, aí a menina virou e falou assim: não, vamos lá que você vai consultar um pai de santo lá e que ele vai te ajudar a passar na escola. Aí eu fui nesse negócio, né, aquele batuque, aquele negócio, eu gosto de música, né, e tal. Chegou lá, eu fui consultar esse pai de santo, aí o cara falou: não, filho, pode ficar tranquilo que você vai passar. E eu passei. Agora vocês pensam num negócio desse, né? Ó, falei: ó, esse negócio funciona, né? Mas, bom, essa foi uma das experiências. Quer dizer, eu tive experiência com a igreja romana, porque, na verdade, eu ia na igreja, eu tentei fazer o catecismo, mas não conseguia, porque o padre não me suportava, porque eu fazia bagunça demais. Mas quando eu fiquei na adolescência, lá para os 18, aí eu cresci e tal, fui servir o exército em Brasília. Antes disso eu tive contato, eu fui servente de pedreiro com um vizinho nosso lá, porque não arrumava emprego, eu ia servir o exército. Aí ele me contratou para me ser aprendiz de servente pedreiro. E o seu João, um velho bruto, né? Mas assim, bom demais, espírita. Aí eu comecei a ser espírita, né? Fui ser espírita com o seu João lá. E aí comprei um evangelho segundo o espiritismo e fui servir o exército em Brasília. E durante aquele tempo eu li o evangelho de vez em quando, segundo o espiritismo e tal. E isso, de certa forma, era um cultivo à vida espiritual, porque eu sentia aquela busca dentro de mim, essa ansiedade. Saí do exército e tal, aí acabei voltando para a igreja católica, porque eu arrumei uma menina, uma namorada católica, bonita demais, eu tinha que ir para a igreja todo domingo com a menina, né? E eu ia. Eu era fervoroso demais no namoro, né? Então ia para a igreja e estava firmão lá com a namorada, né? Bom, aí eu voltei do exército, voltei para a escola, fui trabalhar, e aí comecei a amadurecer um pouquinho, diminuir a quantidade a minha conduta melhorou, eu acabei diminuindo a quantidade de coisas erradas na vida, mas continuava ainda terrível, né? Mas estava trabalhando, responsável, como uma pessoa normal, né? Nesse período eu comecei a ter contato com a Seichonoye. A Seichonoye é uma filosofia oriental fundada por um senhor chamado Masaharu Taniguchi, e é uma heresia, né? Porque você trabalha muito autossugestão, você fica repetindo frases e mentalizando coisas. A mentalização ela é boa quando você usa ideias boas para fazê-lo, né? Então, quando você memoriza um versículo da Bíblia, né, você repete esse versículo diversas vezes até ele passar a fazer parte da sua memória mais recente, e você pode usar esse versículo como uma arma contra as forças inimigas, né? E lá eles falam que o pecado não existe, porque se Deus criou o homem e Deus é perfeito, como que Deus poderia criar algo imperfeito? Eu acho que o cara não leu a Bíblia, porque se ele entendesse a história da redenção, se ele entendesse o que aconteceu, se ele entendesse a queda, ele saberia que o pecado existe e que nós somos pecadores, né? Então passei pela Seichonoye. Aí eu fui caminhando, né? Aí voltei para o espiritismo, Seichonoye e tal. Aí eu entrei na maçonaria, passei um tempo na maçonaria também. Depois eu fui para a Ordem Rosa Cruz. E aí vai, né? As coisas vão, Ordem Rosa Cruz. Depois
foi tanta coisa, gente. Eu li alguma coisa sobre igreja messiânica também, que é originária do Japão. As filosofias orientais. Eu li um bocado de coisa sobre hinduísmo, yoga, essas coisas também. Budismo, zen budismo, budismo chinês, budismo indiano, budismo japonês. Então, assim, eu fui me enchendo dessas coisas, né? De fato, tem algumas coisas que são até positivas, né? Meditação é uma coisa boa. Meditar na respiração é uma coisa boa para acalmar, para você trazer o pensamento para o momento presente, para você se concentrar em alguma coisa importante. Mas não passa disso, né? Não tem nada a ver com salvação, tem a ver com exercício físico, que pode te ajudar a acalmar a mente. Bom, passando por isso tudo, e nada resolvia a minha ansiedade. Eu não achava uma religião, não achava um lugar onde eu me sentisse em casa. Fui fazer terapia, psicanálise. Eu fazia caminhada com um amigo médico, ex-amigo médico aí, e ele tinha feito psicanálise durante 20 anos. E eu acho que ele precisava fazer mais uns 100, porque não consertou. O cara tem problema demais da conta. Mas, sobre a influência dele, falei, eu vou fazer esse negócio. E arrumei um terapeuta e fui lá, fiz mais ou menos 1 ano de psicanálise. Só que um dia, no meio da psicanálise, no meio da minha sessão lá, eu virei para ele e falei assim, cara, sabe o que eu estou querendo? Estou querendo uma igreja de crente. A primeira pessoa a levar susto com isso fui eu, né? Eu falei, mas peraí, igreja de crente, né? Eu quero ir na igreja. O cara falou, não, mas é porque você está querendo que alguém faça para você o que você tem que fazer. Como assim? Não, é porque você está querendo ser dependente de alguém, você não quer assumir os seus problemas. E aí você quer que alguém assuma para você os seus problemas. É isso que a religião faz. Pois é, mas é isso que eu quero. Aí eu saí da sessão de terapia me perguntando por que eu tinha pensado nesse negócio de igreja de crente. Não tem nada a ver com crente, gente. Pelo contrário, né? Eu tinha inimizade com a cruz, porque eu falava mal de crente, achava que era um absurdo. Eu morei em frente à congregação cristã do Brasil, lá em Uberaba, na minha infância. O pai de um colega nosso era construtor e ele fez uma casa e a laje, né? Aí no dia de culto, à noite, passavam as crentes com aqueles cabelão, com aqueles cocos bonitos e tal, né? A gente subia lá em cima para jogar canudinho nos cocos das mulheres. Então era coisa desse tipo, né? Botava latinha de xixi no muro, uma linha até lá embaixo. Meninada, não tem criança aqui não, né? Tem. Uma linha, passava, caía xixi nos outros. Agora pensa, o que eu apanhei por causa disso, eu e meus colegas lá, é uma coisa absurda. Mas eu brincava com os filhos do ancião da igreja. Tinha um tanque batismal lá no fundo, a gente ia nadar naquele tanque. Então o cara ficava meio perdido. Na minha infância também, eu participei de um culto, de alguns cultos numa igreja, que eu acho que era a Igreja Batista, do missionário americano, lá perto da minha casa. Tinha um colega de serviço do meu pai que frequentava essa igreja. E aí os meninos dele veio me contar que ia ter um piquenique de Páscoa, e que ia ter ovo de Páscoa. Aí eu fiquei doido, eu falei, eu quero esse trem, né? Aí eu falei, vou. Aí eu frequentei lá, aí eu lembro do hino, glória, glória, aleluia. Cantar. É a única coisa que eu lembro dos ovinhos de Páscoa da época, era chocolate, né? E doce é uma coisa que a gente gosta muito. Mas tive contato. Passado um tempo, eu conheci um professor da universidade, uma pessoa de quem eu tenho boas lembranças e gosto muito. Ele era da Igreja Sal da Terra. E ele me chamou. Fiquei meio afastado. Aí frequentei lá uma reunião da chamada ADONEP, né? Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Estou falando assim porque é um nome grande, né? E tinha uns cafés da manhã no Hotel Presidente e tal, negócio. Aí tinha uns caras lá que falavam em língua estranha. Eu olhei aquilo e falei, estranho, é meio esquisito, né? Até que um dia eu cheguei perto de um deles e falei assim, nossa senhora. Ele falou, nossa não, sua, né? O cara falou, eu achei interessante, né? Aí eu fui entender isso depois, porque a gente não acredita em santo, né? Nós acreditamos em Jesus, né? Bom, voltando para a terapia, saí da terapia e aí descobri, fui numa igreja presbiteriana central. Eu fui nos 2 cultos lá e também dei uma afastada. Aí depois eu descobri a VID, que é uma dissidência da igreja presbiteriana, do pastor Alain. Frequentei lá durante um tempo.
durante alguns meses eu frequentei algumas aulas de escatologia, mas o que eu achei mais estranho na minha vida é que eu comecei a procurar na internet sites sobre denominações religiosas. Aí eu encontrei, visitei igreja presbiteriana, igrejas batista, descobri o site Monergismo, descobri Josemar Bessa, né? Que a gente curte. Josemar Bessa tem um site de traduções dos sermões do Spurgeon. E aí eu comecei a escutar texto do tal do Spurgeon. Eu não sei se alguém conhece, eu sei que tem algumas pessoas aqui que conhecem. Eu escutei aquele trem, eu falei assim, e eu gostei. Eu falei, esse trem está esquisito, esse homem fala esse negócio duro demais, e como é que eu vou gostando desse negócio? E comecei, aí eu baixava os áudios dos sermões do Spurgeon e começava a escutar. Eu ia andar de bicicleta e ficava escutando aquele negócio. Eu achando aquele negócio esquisito, né? E eu comecei a ler, aí eu falei, bom, então... Aí eu percebi, assim, a minha tendência fortíssima para ser protestante, né? E comecei a estudar os caras da época do puritanismo, e fui lendo, e frequentei algumas dessas igrejas, mas fiz um discipulado na 8ª igreja presbiteriana, onde eu tenho um amigo que é membro dessa igreja. Terminei discipulado, fiz um acampamento e acabei não ficando, me afastei mais um tempo e tal. Até que um dia eu estava passando lá na Duque de Caxias e fui no boteco do Seu Alcides. O Seu Alcides é meu vizinho, ele é vizinho da minha sogra lá há 70 anos, mais ou menos. Não, contei a idade do Seu Alcides. E aí, eu passava em frente ao boteco do Seu Alcides, de vez em quando comprava alguma coisa, e tinha os papirzinhos lá, aqueles papelzinhos que fica lá naquela mesinha da igreja ali. E aí eu vi aqueles negócios e falei, Seu Alcides é crente. Aí eu olhei lá na Kombi dele, assim, Igreja Evangélica dos Irmãos. Aí eu falei assim, essa igreja deve ser daquelas que os caras vão de terninho em xadrez, o pastor fica com a palmatória, e se o neguinho não decorar o versículo, vai levar uma chibatada, né? Eu pensei desse jeito, sério mesmo. Aí comecei a falar com o Seu Alcides, ele nunca tocou em assunto de religião comigo, só deixava os papelzinhos, e tal. Aí começamos a conversar sobre isso, e eu comecei a despertar o interesse. Eu falei assim, eu vou na igreja desse velho, vou ver como é que é, vou conferir, né? Vamos ver se eu estou certo ou se eu estou errado. Aí eu perguntei para ele onde que era, né? Ele falou, é ali perto do praia, que não sei o que. Aí, quando eu cheguei aqui e vi aquele louvorzão bonito, eu falei, gente, eu quebrei a cara. A primeira surpresa foi essa, né? E aí eu falei, não, eu vou começar a frequentar, eu vou ver se eu entendo esse negócio, porque assim, até então, eu não entendia sobre redenção, eu não entendia sobre a salvação em Cristo Jesus, mas frequentei durante um tempo. Um belo dia o Titão aqui no púlpito virou e falou assim, não, abraça seu irmão do lado e tal, cumprimenta, e que não sei o quê, amor, e que não sei o quê. Eu falei assim, não, mas quem eu amo aqui é o Seu Alcides e a Dona Sheila, eu não conheço mais ninguém para me amar o suficiente, não. Eu não gosto desse trem, não, você abraçando esse povo estranho, não. Abraçar o Seu Alcides e a Dona Sheila é fácil, mas os outros eu não conheço, eu não tenho, como é que eu posso amar alguém que eu não conheço, né? E aquilo me fez afastar, porque eu achei estranho demais. E eu fiquei aí, acho que mais de um ano. Eu frequentei uns 6 meses e devo ter ficado mais de um ano sem vir aqui. Aí um dia me bateu no coração de novo. Eu peguei a Bíblia, guardei, enfiei tudo. Peraí, já li sobre islamismo também, tá? Eu esqueci de falar lá atrás, eu tenho o Alcorão lá em casa. Aí eu peguei, guardei a Bíblia e fiquei um tempão, sem olhar nada, sem ler nada. Aquele negócio foi... Aí um dia me veio de novo, deu vontade de vir na igreja aqui de novo. Eu falei, não, vou lá de novo. Eu falei assim, eu estou errado, eu estou agindo errado, porque eu não me dei a oportunidade de entender como é que funciona realmente a religião cristã, eu não me dei a oportunidade de conhecer as pessoas da igreja. Como é que eu posso... Eu não posso julgar por um detalhe só, né, uma igreja, uma congregação. E resolvi voltar. E a partir desse momento, eu comecei a frequentar. Eu falei, não, Seu Alcides, eu vou participar da reunião de oração, eu vou participar mais da igreja. Agora, eu sou casado com uma mulher que é espírita. Na minha família não tem história, tem histórico de crente de uma ala distante da família. Então, assim... Todas as vezes que eu me envolvi com um crente, a minha esposa, ela soprava para os meus irmãos para eles virem me tirar esse trem da minha cabeça, porque
Não é possível que ele vai virar crente, né? Então, assim, sempre houve uma resistência muito grande. Mas, pela graça de Deus, eu continuei perseverante, porque eu entendia que eu tinha que fazer algo a respeito disso, porque eu não estava resolvido ainda, eu não estava feliz e não estava satisfeito com a minha vida espiritual. E comecei a frequentar e tal, e aí, com o tempo, ela foi aceitando essa frequência, e eu indo às reuniões de oração. Depois de um tempo, eu comecei a fazer uma espécie de um discipulado com o Titão aqui, toda terça-feira, e isso foi muito bom, porque eu comecei, ele me dava o material, e estudando a gente vinha e discutia esse material, e aí ele trazia a palavra para poder mostrar, né? E eu vivi uma experiência muito dolorosa com o sócio, porque eu fiquei com um ódio mortal desse sócio meu. Isso frequentando a igreja durante esse tempo e tudo. E aí eu vinha conversar com o Titão, e eu contei a história para ele, fiquei revelando. E a gente ia ter uma reunião na empresa onde eu ia, praticamente eu queria destruir o cara. Aí o que aconteceu? Essa reunião ela não foi acontecendo, ela não aconteceu no prazo que a gente tinha previsto, e durante esse período todo eu fui trabalhando essa questão, e a gente discutindo com o Titão sempre aqui. Eu acho que ele me dava os textos que tinham muita relação com aquilo que eu estava vivendo. Eu sei que numa das reuniões de oração eu comecei a falar sobre a história, e o senhor Laor virou para mim e falou assim: meu irmão, para de ficar murmurando, naquele jeitão dele, simplório e direto, né? E aquilo, na hora eu fiquei até meio chocado, mas depois eu fui refletir sobre isso, e ele estava certo, estava murmurando demais e orando de menos. Eu comecei a orar para pedir a Deus para realmente abrandar meu coração. Eu honestamente, eu achei que fosse ter um negócio, um problema de saúde por causa daquele sentimento tão ruim. E hoje eu vejo que aquilo ali era a presença de Satanás, né? Porque ele é que estava ali me instigando para sentir tudo aquilo. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, eu consegui superar. Hoje eu abraço aquele cara sem um pingo de ressentimento. Então, assim, a gente trabalha junto ainda, normalmente, voltou a ser o que era. Só que na reunião eu só falei para ele tudo que eu tinha sentido. Falei para ele que queria matar ele, falei que queria passar o carro por cima da cabeça dele, essas coisas, eu falei tudo. Eu falei tudo que eu estava sentindo, eu tinha que revelar para ele, e falei tudo que eu tinha investigado a respeito da atuação dele na empresa. Também revelei para todo mundo abertamente o que eu tinha que fazer, eu fiz. Mas assim, o mais importante é que eu abri meu coração perante eles e falei: olha, o que eu sentia, falei olhando no olho dele, tudo que eu tinha sentido e tudo que eu pretendia fazer, mas que aquilo era passado, que eu não queria fazer mais aquilo, que era um equívoco, porque o ódio ele cega, né? Salomão fala muita coisa a respeito disso, né? Então, assim, no decorrer do tempo, meu coração foi quebrantando, e Jesus foi se revelando para mim, através da igreja, através dos irmãos do grupo de oração, através da palavra, que a gente tem que ler todo dia mesmo, para poder alimentar o nosso espírito com aquilo que realmente vem de Deus. E quando chegou num determinado momento, eu falei para o Titão assim: Titão, eu acho que eu tenho que batizar, velho, e se eu morrer sem o batismo? Ele falou assim: ó, se você for eleito, velho, você vai morrer, vai direto para o céu, pode ficar tranquilo, você não precisa batizar com medo, por causa desse medo, não, você vai batizar na hora que você sentir no coração que está na hora de batizar. E aí, quando foi esse ano, praticamente 2 anos depois que eu comecei a frequentar de novo a igreja, ele falou: olha, nós vamos ter um batismo aí no aniversário da igreja, você quer participar? Aí, um dia eu fui fazer uma visita para o senhor Laor, ele já estava doente, aquele dia que eu fui lá, no quarto com ele. Ele perguntou para mim assim: irmão, você não vai batizar? Você não acha que está na hora, não? Eu acho que você está pronto. Impressionante aquele negócio, e não deu outra. Pouco tempo depois eu estava batizando. Antes de batizar, eu fui falar para minha mulher que eu ia batizar. Minha mulher virou para mim e falou assim: olha, minha mulher é uma pessoa espetacular, eu sou casado com ela faz 32 anos. Ela virou para mim e falou assim: olha, frequentar a igreja de crente, tudo bem, agora batizar? Eu falei para ela: bem,
Não tem jeito, batizar é uma ordenança, isso é uma coisa que a gente que aceita Jesus, a gente faz. Isso é uma cerimônia que comprova aquilo que já aconteceu na vida da gente, né? Então, assim, eu estou aqui para dar esse testemunho, porque eu fui resgatado da morte, gente. Isso aí é um negócio. E tem gente que acha que pode fazer alguma coisa pela própria salvação. Eu pergunto, como que um cara que está morrendo afogado vai conseguir se salvar? Puxando o próprio cabelo? Tem jeito? Então, como é que um morto pode se ressuscitar? Não tem jeito. Nós dependemos da graça de Deus para isso. E Jesus fez isso na nossa vida, fez isso na minha vida. E eu estou aqui para louvar e para honrar a Deus com esse singelo testemunho de um cara que é duro, que era inimigo da cruz, de um cara que tinha achava que tinha justiça própria, né? Mas a justiça vem de Deus. Eu não preciso me preocupar em fazer justiça, porque eu não sou justo, eu não sou puro. O lado pode fazer alguma coisa de bom, efetivamente. Bom é Deus, é Jesus e não eu. Então é isso, para a honra e glória do Senhor, eu dou esse testemunho e agradeço a Deus por ter me permitido chegar até aqui com essa bravura e falar o que eu falei para todo mundo, amém? Obrigado, Senhor.